Então, bom, esse trabalho é uma cartilha, né? E é sobre a espiritualidade nos cuidados paliativos. E ela foi feita em parceria com a Liga Acadêmica de Fisiologia e Fisiopatologia Humana da FMP Fase, né? Que agora é só Unifase. E os autores desse trabalho foram eu, né? Natália Gonçalves, a Bárbara Souza, o Vinícius Daer, a Yasmin Passamani e a Tainá Pereira. E a professora Márcia foi nossa orientadora, Márcia Barricchio, e o professor Alexandre Pirro também. Então, para começar falando um pouco da cartilha, eu vou falar um pouco as definições, primeiro de espiritualidade e depois de cuidados paliativos. A espiritualidade ela é conceituada como uma busca pelo sentido da vida e por aquilo que está ao nosso redor, transcendendo a existência e a experiência humana. E nessa cartilha, a gente correlacionou ela com a bioética clínica. Sobre os cuidados paliativos, eles são cuidados ativos totais, de abordagem especializada, integral e humanizada, e são voltados para os indivíduos terminais sem cura, com o intuito de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E aqui a gente colocou esse instrumento que se chama World Health Organization Quality of Life, que trouxe um dos primeiros consensos sobre a qualidade de vida, que é um conceito que afeta bastante a saúde física, o estado psicológico, as crenças pessoais, relações sociais e relação com o ambiente também. Então, tendo essa noção de qualidade de vida, a gente pode mostrar alguns dos benefícios da espiritualidade associada aos cuidados paliativos. Um deles é a menor percepção dolorosa, por exemplo. Em relação a essa vantagem, né? A dor crônica, ela é o principal motivo da busca dos cuidados paliativos. E alguns estudos mostraram que a espiritualidade trouxe uma menor percepção dessa sensação dolorosa, porque trouxe uma maior eficiência do eixo hipotálamo, hipófise adrenal em resposta à dor. Além disso, a espiritualidade nos cuidados paliativos também pode ajudar os indivíduos a terem mais confiança em si mesmos e a terem mais coragem para amar, perdoar, que são aspectos que permitem uma partida mais plena da vida. E, além disso, a espiritualidade ela também proporciona a esses pacientes um estado de bem-estar, conforto e até mesmo esperança diante da morte, que é bem importante, né? Bom, mas isso que eu falei foi o que as pesquisas científicas mostraram, né? Essas vantagens. Mas é importante saber o que as pessoas acham dessa relação da espiritualidade com os cuidados paliativos. E aí aqui a gente colocou... Vocês conseguem ver a setinha que eu mexo aqui? Conseguem? Aham. Então aqui a gente colocou... Eu não, mas não tem problema não. Tô ouvindo, tô atenta. Tá bom. Aqui a gente colocou alguns dados que mostraram a opinião das pessoas sobre essa questão. 95% das pessoas entrevistadas disseram que acreditam em Deus. 77%... Desculpa, eu não falei que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Ela foi feita nos Estados Unidos. 77% dessas pessoas acham que os médicos deveriam levar em conta a espiritualidade de cada paciente. 73% acham que é válido ocorrer um compartilhamento da espiritualidade entre o médico e o paciente nessa relação. 66% desejam que o médico pergunte sobre a sua espiritualidade, só que só 10 a 20% afirmaram que os médicos perguntaram, de fato, sobre a espiritualidade. Então, isso já mostra um pouquinho que alguns profissionais de saúde não levam a espiritualidade muito em conta. Então, tem mais abaixo aqui, olha, aqui, tem uma pesquisa também que foi feita com os médicos sobre o que eles acham dessa relação de espiritualidade e cuidado em saúde. E eles mostraram uma visão um pouquinho diferente dos pacientes. Uma minoria percebeu a importância da dimensão espiritual para os pacientes. Alguns afirmaram se sentir desconfortáveis ao falar de aspectos espirituais. Outros alegaram que não possuem tempo para lidar com a espiritualidade.
E alguns não acham que a espiritualidade seria um aspecto importante a ser abordado por profissionais de saúde e nem sabem como abordar tal assunto. Então, com essas informações que eu acabei de dizer aqui, dá para perceber que alguns médicos e profissionais de saúde, eles não inserem muito a espiritualidade no trabalho. Mas, por outro lado, os médicos que abordam a espiritualidade durante seu trabalho relataram que a espiritualidade trouxe um fortalecimento para o lado laboral e pessoal, assim como um sentido para a atuação profissional como médico e tal. E também disseram que o uso da espiritualidade na clínica trouxe uma visão mais empática e um cuidado mais humanizado no trabalho. Então, a espiritualidade ela tem sido considerada importante tanto pelos pacientes quanto pelas novas pesquisas. Então, como eu tinha falado antes, alguns médicos não sabem como abordar esse aspecto da espiritualidade no trabalho. Então, existem instrumentos que auxiliam os profissionais de saúde e são relacionados aos cuidados paliativos, a acolher a história espiritual do paciente desde a primeira consulta para traçar uma linha de tratamento que contemple a espiritualidade de forma adequada e humanizada. Então, aqui, primeiro a gente colocou para os pacientes não religiosos. O assunto também tem que ser abordado para eles, apesar deles não terem uma religião e tal. E algumas sugestões de perguntas são sobre como o paciente está lidando com a doença, o que dá significado ou propósito na atual situação de doença, o que ou quais crenças culturais são usadas que podem influenciar o tratamento dele e quais são os recursos sociais disponíveis para apoiar esse paciente em casa ou no hospital. Já para os pacientes religiosos, tem alguns instrumentos conhecidos. Aqui a gente só falou 3, né? Que são o FICA, o Spirit e o Hope. Esses 3 instrumentos, eles buscam as mesmas informações cruciais para a equipe, que são se o paciente possui alguma fé ou espiritualidade, quais são suas práticas e como a fé ou religião do paciente afeta a visão dele sobre a doença. Então, falando aqui do primeiro instrumento, do FICA, ele avalia os domínios de fé e da importância da comunidade. E algumas perguntas sugeridas por ele são: você se considera uma pessoa religiosa ou espiritualizada? Tem alguma fé? Se não, o que dá sentido à sua vida? A fé é importante na sua vida? Quanto? E por aí vai com outras perguntas. O Spirit é um outro instrumento e cada letrinha significa uma coisa, né? O S significa afiliação religiosa, o P significa espiritualidade pessoal, o I significa integração em comunidades espirituais ou religiosas, o R representa rituais e restrições, e o o I representa implicações médicas e, por fim, o T representa o planejamento do fim. E algumas perguntas sugeridas por esse instrumento são: qual é a sua religião? Descreva as crenças e práticas da sua religião ou sistema espiritual que você aceita ou não. Você pertence a alguma igreja, templo ou outra forma de comunidade espiritual? E dá para ver, né? Tem muitas outras perguntas que são bem interessantes e bem importantes na prática clínica. E, para finalizar, temos o Hope, que também cada letrinha tem um significado. O H significa fonte de esperança, o O significa organização religiosa, o P significa espiritualidade pessoal ou práticas espirituais, e o E significa efeitos sobre assistência médica ou questões do final de vida. E algumas das perguntas são: o que ou quem é que lhe dá esperança? Você faz parte de algum grupo de fé? O que é que esse grupo faz por você como pessoa? Que práticas espirituais pessoais, como oração ou meditação, ajudam você? Você tem crenças que podem afetar o modo como a equipe de cuidadores de saúde cuida de você? E, no caso, nesses instrumentos, tem várias outras perguntas, né? A gente só selecionou algumas que a gente achou interessante e colocou na cartilha. Mas, se quiser, esses instrumentos estão disponíveis na internet e dá para ver. São bem legais, inclusive. A construção dessa cartilha foi bem legal, porque a gente viu muitas coisas que a gente não conhecia, a gente não sabia desses instrumentos, e são muito importantes na prática clínica e no cuidado humanizado. Então, foi um bom trabalho, eu gostei.
É isso. Acabei, gente. Vou parar de compartilhar aqui. E aí, Sandra? Oi. O que você achou? Já sou eu a falar? Não, a comentar. Ah, sim. Acho super importante esse trabalho. Principalmente a cartilha, porque dá acesso, né, às pessoas de se manifestarem, porque é um assunto que quando você está num hospital, que está internado, eu falo por experiência própria, não porque eu tenho estado terminal, mas eu estava internada e estava bem difícil a minha situação, porque uma das coisas que me acontece é que de vez em quando eu fico cega, e eu fiquei cega durante o período de internação, e eu não tinha contato nenhum com as pessoas, eu estava dentro de mim mesma, né? E uma coisa que eu senti muita falta, das duas pessoas que se revezavam me acompanhando, mas da equipe do hospital, da equipe médica, foi justamente essa não ligação, entendeu? Com o meu todo. Eu era só uma carne que estava em cima da cama. Um corpo, não tem nada assim mais. O corpo era um pedaço do corpo, porque eles não estavam muito preocupados com o meu todo. Eles estavam preocupados com o foco naquilo que tinha sido feito, entendeu? E só não conversavam, entravam e saíam como se eu ali não estivesse. Era muito esquisito, porque você não tem, você perde o contato com o humano do outro, entendeu? Você não sabe. Eu não conhecia as pessoas. Primeiro, eu não conhecia nem fisicamente, porque eu não via as pessoas. Eu conhecia as pessoas pela vibração de cada um. Era muito interessante. Foi uma experiência, para mim, maravilhosa, porque eu aprendi muito. Vocês não têm noção o que a voz das pessoas carrega delas, entendeu? Quando você está numa situação dessa. Você conhece a pessoa no mais profundo dela, porque são notas pequenas que são pinçadas, que são refletidas pelo interior delas para você durante a fala, por mais impessoal que aquela fala seja. É muito interessante. E eu acho que interfere no tratamento. Muito. E interferiu demais no meu tratamento. Vocês vão achar engraçado. Mas não foi a espiritualidade dos médicos, não foi a espiritualidade dos enfermeiros, foi a espiritualidade de uma segurança, uma mulher segurança do pronto-socorro do hospital. Até hoje, quando eu chego no hospital, que ela me vê, ela vem, me abraça, ela me convida para os cultos dela, lá da igreja dela, da evangélica. Eu digo, não, qualquer hora dessa eu vou e tal, porque é longe daqui, não dá para eu ir. Mas eu digo para ela que vou, porque o interesse dela em ver o meu espírito apaziguado com a minha doença, me ajudou muito a me manter equilibrada durante o período que eu estava lá. Ela saía do plantão dela de segurança e ia até o meu quarto, saber como eu estava, como eu deixava de estar, o que eu estava sentindo. O encontro humano, né?
Isso o encontro é tudo de bom, faz toda a diferença. Faz. E num tratamento, eu acho que não é só no terminal, não. Eu trabalhei em um hospital. Eu acho que a impessoalidade, os médicos tendem a se defender emocionalmente, porque, vamos combinar, deve ser difícil, para dizer o mínimo, né? O mínimo do mínimo, você ter um paciente terminal. Deve ser muito complicado. Ter vários, então? É natural, eu acredito natural, que os médicos se defendam emocionalmente, porque a dor é grande. A dor dessa convivência, dessa troca é difícil. E eu acho que é normal, é natural, é você querer não sofrer, né? Mas a gente, quando abraça determinadas profissões, principalmente a medicina, a gente tem que entender que do outro lado é um outro ser humano que também vai perder, que também vai sofrer por consequências várias, independente de crença religiosa. Claro. É difícil, é muito difícil. E por esse motivo, por ter essa experiência comigo mesma, eu senti a importância dessa conexão com o espiritual de cada um de nós, porque nós somos espíritos usando um escafandro de carne para habitar o planeta, na minha concepção religiosa. E se você não dá a esse todo, espírito e matéria, a importância que os dois têm quando estão juntos, fica difícil lidar. E essa cartilha ajuda não só o médico a mostrar que ele é um agente de bem-estar do paciente, como ajuda o paciente a entender as limitações humanas daquele ser que está tratando dele. Verdade. Isso é fundamental, eu acho. Achei muito bom o trabalho, achei ótimo o trabalho. Obrigada. Né? Gostei do resultado final. E estamos todos parabéns. Isso que você está falando é muito importante, a partir da sua experiência pessoal, né? Porque eu vou fazer aqui um paralelo, rapidamente, para depois ela continuar apresentando e você apresentar. Mas você começou seu relato agora falando do momento da privação visual, onde você desenvolveu outros sentidos, se aprimorou novas percepções. Então, você imagina, é isso que eu percebo nos pacientes terminais, daqueles que eu cuido com câncer. Eles estão no momento... absolutamente fragilizados. É um momento como se fosse um salto quântico, como se fosse uma super virada, porque embora eles estejam terminais, mas exatamente porque se veem privados de algumas coisas, eles desenvolvem outras. Mas aí, como é um momento assim, muito crítico, aquilo abre muita coisa. Então, são pessoas que se iluminam, entendeu? Eu não estou falando no sentido religioso, não. Eu estou falando no sentido do contato que eles fazem com eles mesmos e dessa percepção da humanização. Porque hoje em dia, evoluindo um pouquinho o raciocínio, todo mundo fala uma coisa holística. É importante essa coisa do holismo. Porém, a Escola Canadense de Saúde Pública, há muitos anos ela vem publicando e refletindo sobre isso. Escola Canadense de Saúde Pública. Onde fala assim, que às vezes o holismo pode ser tão autoritário
quanto um outro olhar. Porque é uma coisa assim de cima para baixo que você não explica. Então, a escola canadense fala do princípio holárquico. O princípio holárquico é um princípio de duas mãos, que é exatamente isso que você está descrevendo, que é exatamente o princípio da humanização. Não é uma coisa de cima para baixo, tipo, eu mostro, eu tenho a experiência, ou eu tenho saber e vou te consolar. Não, é onde tem um encontro humano, onde ambos crescem. Se a equipe profissional, lógico que tem momentos que a gente precisa suspender a emoção, porque você precisa puncionar uma subclávia, você precisa entubar, você tem que ver o melhor para o paciente. Não é a sua convicção, é a sua prática médica. Mas, então, naquela hora, você tem que ter uma racionalidade. Porém, o contato humano, quer dizer, solidário, quer dizer, duas vias, né? Essa visão holárquica de troca, tanto na horizontal, um ser humano com o outro, quanto na vertical, quando você está falando que não vem uma coisa só de cima para baixo, mas de baixo para cima, no sentido de que a comunidade dá o feedback e ensina aos seus gestores, vamos dizer assim, né? Não é só o que sai da cabeça. Então, é uma construção, e como construção é uma coisa contínua. No direito, isso é uma coisa muito clara, que fala que o direito evolui conforme a sociedade evolui, né? A saúde é muito próxima disso, os conceitos da escola canadense são muito assim. E na hora que você tem esse contato humano e ético, né? Isso é profundamente espiritual. Se vai ter alguma coisa religiosa ou não, isso não é o ponto fundamental, né? Mas é exatamente esse enriquecimento, e por isso que eu gosto muito do protocolo HOPE, porque é esperança, né? E por que a gente discute isso aqui, apresenta isso aqui? Porque o Hahnemann, há 300 anos atrás, já falava isso, que era importante ter a dignidade de morrer. O Hahnemann é o pai da homeopatia, né? Era importante ter a dignidade da morte, mas que uma pessoa podia morrer curada. E todo mundo ria. As pessoas riam e até hoje riem, né? Porque como é que uma pessoa vai morrer curada? Vai morrer curada porque, às vezes, primeiro que todos nós somos finitos. Então, em algum momento, as coisas acabam. Mas, ninguém está iludido disso, né? Ninguém vai ficar para sempre. Mas, conforme a Natália estava dizendo, e os protocolos estão falando, é muito importante você conceder um perdão, você se liberar de alguma coisa que às vezes causou tanto mal a ponto de você adoecer, ou colaborou. Então tem um momento que, vamos dizer assim, é uma libertação, que a pessoa precisa se libertar para seguir e para ter essa dignidade e essa espiritualidade em qualquer momento. Normalmente, você cresce mais através do sofrimento, né? Porque quando você está muito alegre, né, você não está prestando atenção nos aprendizados. E, em geral, determinadas questões que são um pouquinho mais problemáticas acabam fazendo a gente refletir. Mas isso é uma questão de estágio da humanidade. Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer aprendizados através da alegria, né? E a esperança aqui é uma coisa assim de fundamental importância, né? Eu acho que ninguém pode tirar a esperança de um paciente, mesmo porque primeiro ele é o primeiro a saber da condição dele. Ele sabe que ele não vai resistir muito tempo, mas ele não quer ouvir, né? Você tem formas de dizer, tem formas de acarinhar, de consolar aquela pessoa, de cumprir o juramento médico, né? Que se você não cura, você trata, se você não trata, você consola, né? Então, acho que isso é uma dinâmica, né? Porque o tempo inteiro você está transitando nesses três aspectos. E é muito bacana, né? Esse estudo e esse acesso e essa simplicidade
E o objetivo, assim, na nossa enfermaria, na 7ª enfermaria, porque isso tem tudo a ver com o que Hahnemann fala, tem tudo a ver com a Escola Canadense de Saúde Pública, com o conceito holárquico, né, desse entrelaçamento na horizontal, na vertical, é uma coisa 360 graus, né? E esse é um objetivo, assim, de oferecer um pouquinho de consistência para os nossos alunos, né? E um trabalho, uma vez publicado, outros vão ler e poderão fazer igual, mais ou melhor, né? O importante é que muitas pessoas se movam para que muitos atinjam essa qualidade de vida, essa dignidade, que é o princípio, né? Do início da vida, durante a vida e na sua terminalidade e morte, né? Então, parabéns, Natália, parabéns ao grupo envolvido. Isso é uma mensagem muito importante. Nós, homeopatas, trabalhamos com isso há muito tempo e é muito bacana porque nós estamos sempre nos atualizando, né? Então, é muito importante assim que a 7ª enfermaria proporcione nós que cuidamos de pacientes com câncer, nós que cuidamos do Dr. Fábio Bolognani, que cuida dos pacientes neurológicos, né? E os diversos outros colegas, sempre vamos estar lidando com a questão da terminalidade, né? Então, mas que, como você falou, Sandra, não só fiquemos discutindo isso nos pacientes terminais. Tem muito mais paciente que não está terminal e a gente precisa humanizar. Que, inclusive, essa cartilha ela é desdobramento da nossa aula de humanização que seguem os princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, que vem desde 2003. Né? Então, isso não é filosofia, não é direito, não é psicossomática, é um olhar integral do outro, que é uma coisa que a homeopatia permite, né?